Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a Zilmar Alencar. Ela é advogada e atua de forma muito convicta na pauta do trabalhador. A gente vai conversar sobre a Lei 14.442, de 5 de setembro de 2022, fresquinha, que a gente discutiu um bocado aqui como que tinha sido, né, a MP do teletrabalho. E a gente estava falando do quanto isso estimula uma negociação individual e quanto é arriscado. Então, a gente começa com a Zilmar entendendo esse pensar da MP para até o processo de transformação para a lei. Seja muito bem-vinda, Zilmar, é sempre um prazer tê-la conosco. Prazer sempre é meu, e já estava com saudade de estar conversando com vocês. Esse ambiente aqui é um ambiente extremamente saudável para as relações de trabalho, onde a gente consegue, de forma descontraída, tratar de assuntos que impactam no nosso dia a dia, né, Carla? E muito obrigada aí pelo convite. A gente tem aí uma frente a ser devastada, né? De vários normativos que vêm sendo alterados, principalmente no período pós-pandemia. A pandemia trouxe uma revolução tão grande nas relações de trabalho, formas de trabalhar, não, vou trabalhar de casa, vou trabalhar indo só 2 dias, formas híbridas, né, de trabalho, e que, de certa forma, são novas formas de trabalho, que trouxeram aí a MP 1108. O Poder Executivo, ele pode também legislar, sendo que tem as suas regras que devem ser observadas para que essa MP seja um modo legislativo do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo decidiu que, pós-pandemia, estava carente de legislação que viesse a tratar de como deveriam ser o teletrabalho, e no caso dessa lei, o auxílio alimentação também, é uma MP que trata sobre os dois focos, auxílio alimentação do trabalhador e teletrabalho, e é dita a lei, a MP 1108. Na hora que a MP é editada pelo Poder Executivo, ela já vale de imediato. Então, ela foi editada no dia 3/8, e a partir do dia 28/3, aliás, 28/3, então, desde março, ela já está valendo. Ela vai para o Congresso Nacional. No Congresso Nacional, ela tem 60 dias para tramitar, e depois ela pode ser renovada por igual período por mais 60. Então, a MP passou a valer desde o dia 28/3, quando ela foi publicada no Diário Oficial da União, e essas regras ficam valendo enquanto o Congresso Nacional discute se essa MP é saudável, se não é, se ela deve permanecer no ordenamento jurídico ou não. Certo. No caso dessa MP 1108, ao ser editada no dia 28/3, ela tramitou por 120 dias dentro do Congresso Nacional, e somente no dia 5/9 ela foi sancionada. Mara, por que você fala sancionada? Porque quando a MP ela fica tramitando dentro do Congresso Nacional, ela pode ser alterada, ela pode ser aprovado emendas, destaques dentro desse texto, que ocorreu de fato, né? Alguns dispositivos da MP foram alterados durante a tramitação no Congresso. Certo. Depois ela se transforma num projeto de conversão de lei. Então, quando o Senado aprova e manda uma mensagem para o Executivo dizendo: olha, Executivo, nós analisamos a sua medida provisória, aprovamos, mas o texto que a gente quer que vire lei é esse aqui. Aí manda uma mensagem lá para o Poder Executivo, e o Poder Executivo tem um prazo de 15 dias úteis para sancionar a partir do recebimento dessa mensagem, né, do PLV do Senado Federal. O que ocorreu foi que no dia 5/9, agora, muito recente, Sim. o presidente da República sanciona
essa medida provisória, convertendo-a em lei, e ele veta alguns dispositivos dessa medida provisória da forma como o Senado e a Câmara Federal encaminharam para que ele sancionasse ou vetasse. Então, houve veto parcial dessa medida provisória, que foi sancionada e convertida em lei no dia 5/9. Perfeito. Então, assim, existe todo um trâmite que a gente sempre entende que o poder executivo, o poder legislativo é que está criando lei. Mas quando o executivo, e aí, para você ir de casa, o executivo nas suas instâncias são o prefeito, né, o governador e o presidente, quando eles entendem que alguma coisa é necessária, eles vão lá e criam uma MP. Nesse caso, a gente está falando de governo federal, a gente está falando do atual presidente. Agora, a coisa mais, eu acho, interessante da gente pontuar é que, assim, quando ela vem para avaliação do Senado, ela pode ser alterada. E aí, quando ela é alterada e volta para o presidente, ele também pode cortar coisas. Agora, a questão é, o que foi cortado e de que forma isso impacta nessa lei? Na verdade, essa medida provisória, ela não sofreu tanta alteração no Congresso. Então, Ah, ela já carregava, dentro dos dispositivos que constavam dessa lei, os interesses que o Executivo já tinha posto na MP. Quando ela tramita no Congresso Nacional, que tem uma reviravolta, a chance de mudança e de veto do presidente é enorme. Mas como essa MP não teve tanta alteração, os vetos deles foram muito pontuais. uhum, Quais foram esses vetos? Essa MP, quando ela tramitava, enquanto tramitava no Congresso Nacional, ela impedia que fosse feito pagamentos em dinheiro referente ao auxílio alimentação, por exemplo. certo. E durante a tramitação, eles colocaram uma exceção. Eles disseram assim: ora, quando o trabalhador, por um determinado prazo de tempo, não fizer uso do seu ticket de alimentação, ele pode sim ter esse valor indenizado de forma pecuniária, ou seja, não utilizei e cumpri um prazo que não foi utilizado, então aquele meu recurso poderia vir no formato de pecúnia para o trabalhador. Pecúnia, a gente Esse está foi falando um em dinheiro. dinheiro, pagamento em dinheiro, porque o que é Uhum, que acontece? O auxílio alimentação foi um programa criado para estimular a vida saudável do trabalhador. Então, sim. ele vinha sendo, ao longo do tempo, altamente desvirtuado, Carla. O pessoal recebia o ticket de alimentação que valia tipo R$ 100, chegava lá e dizia assim: ó, troca aqui por 50, fica com os 100, mas me dá os 50 que eu estou precisando de dinheiro agora. Eu quero dinheiro que eu tenho que comprar uma determinada coisa, e aí terminava havendo uma comercialização equivocada do ticket de alimentação. Essa lei, ela protege mais a utilização do ticket de alimentação para o fim da alimentação de fato, né? Para que o trabalhador não o utilize para outro fim, para que ele melhor se alimente. Então, esse foi um dispositivo vedado pelo próprio presidente, foi vetado. E sob qual argumentação? Ele argumenta dizendo que o programa de alimentação criado, se ele tiver qualquer tipo de possibilidade que transforme o ticket em dinheiro, ele estaria dando margem àquele programa se transformar num programa remuneratório, onde fazia-se cambalachos e químicas para, ao invés de dar um aumento salarial remuneratório para o trabalhador, terminaria por fazer essas gambiarras, né, legislativas. Então, ele não permite, quem recebe ticket de alimentação sabe que o seu patrão, ao conceder, fruto de uma negociação com o seu sindicato, o seu ticket de alimentação, ele está cumprindo um normativo que diz: eu quero aquele trabalhador melhor alimentado, melhor, mais saudável. Então, ele recebe, o empregador recebe um incentivo fiscal.
ele tem toda uma prerrogativa fiscal quando ele concede o ticket de alimentação para você. Faz E parte do aquela PAT, né? parcela, Programa de Alimentação do exatamente, o Trabalhador. programa de alimentação do PAT, e aquela parcela da alimentação que é dada para o trabalhador, ela tem um fim específico, que é fazer com que ele fique cada vez mais saudável. Então, ao meu ver, esse ponto trazido na MP, ele foi favorável por trazer uma maior proteção à finalidade desse programa que é de alimentação. Então, eu achei que nesse ponto foi bom. Porém, Porém, contudo, entretanto, todavia, quando tem essas essa palavrinhas, a gente MP, sempre se assusta. essa MP também traz a questão da regulamentação do teletrabalho ou trabalho remoto, que foi um boom na pandemia, né? Sim. E que a gente sempre trabalhou no sentido de como é que eu vou normatizar o teletrabalho e proteger a jornada de trabalho daquele trabalhador para que ele não tenha um adoecimento. Porque a gente sabe que depois que inventaram o danado do celular, a gente fica até tarde da noite, recebe o WhatsApp tanto de amigos como de trabalho também, né, Sim. Carla? E o que é que isso ocorria? Como é que eu vou fazer essa equação para poder dizer que a Carla está trabalhando durante um período X ou durante um período Y? Então, terminava que havia uma necessidade de uma regulamentação do teletrabalho? Sim. Mas como é que veio nessa MP 1108 e como ela se converte em lei? Ela se converte em lei trazendo um conceito de trabalho remoto absolutamente inaceitável. Por que inaceitável? Porque ela dispõe de que o teletrabalho ou trabalho remoto não terá controle de jornada. Opa! Olha só, coisa grave. Ele Aí diz não tem assim: hora extra, não aí tem não tem hora horário extra, porque ele intermitente, diz o não tem hora de seguinte: começar nem de parar. Jesus Cristo. não tem hora extra, não tem sequer tempo à disposição, que é o tempo que você arruma os equipamentos, vai lá, coloca, não é computado tempo à disposição. E ele entende que isso somente poderá ser considerado como tempo de trabalho se houver um acordo que disponha expressamente sobre esses termos. Ou seja, o que foi que ele fez, Carla? Inverteu a lógica que é presente em todas as relações de trabalho. A lógica presente, para você que nos escuta, qual é? É eu estou trabalhando, eu tenho uma jornada máxima de trabalho de, no máximo, 8 horas diárias, salvo se meu sindicato tiver negociado uma jornada reduzida, e eu tenho que ser remunerado por aquela jornada. Existe todo um controle que também impacta na vida e na saúde do trabalhador, que é o controle da jornada de trabalho para que a gente tenha tempo para outras coisas, né? O que Sim. foi que essa MP fez? Ele diz o seguinte: olha, eu estou te contratando, a modalidade vai ser trabalho remoto, você vai fazer a sua jornada de trabalho. Eu não vou ter como interferir no seu modus operandi, na sua forma de você trabalhar dentro da sua residência ou em qualquer local que a gente acorde aqui. Desde que eu não peça para o meu empregador de dizer, mas é porque o que você está me mandando aqui no WhatsApp é muita coisa. Eu estou precisando ficar mais do que 8 horas. Então, por isso, eu preciso que no nosso contrato tenha lá uma previsão de pagamento, de tempo à disposição, de hora extra. Se eu não fizer isso com o meu patrão, eu não vou ter controle de jornada. Vai valer aquilo que eu negociar diretamente com o patrão, livre de um controle de jornada, deduzindo-se que eu terei a responsabilidade de cumprir o que me foi demandado dentro da jornada que foi pactuada. Isso é gravíssimo, é uma inversão de valores que impactam diretamente na vida do trabalhador. Então, para mim,
Essa MP, ela foi extremamente nociva quando da sua regulamentação. Antes a gente tivesse ficado sem regulamentação, né, Carla? Que pelo menos você iria fazer o amadurecimento social dessa nova forma de trabalho para poder trazer regramentos próprios. Então, essa urgência que o Estado teve, que o Poder Executivo, que no caso o presidente da República, teve em legislar sobre a questão do teletrabalho, ela foi uma urgência que vem muito mais ao encontro dos interesses do patrão, que era de Mais uma dizer, eu não vez. quero mais pagar hora extra e não quero ter que ficar pastorando, regulando o tempo que o meu trabalhador está. Porque se eu quiser mandar para ele uma mensagem meia-noite, eu vou mandar a mensagem meia-noite e isso não vai poder ser considerado hora extra. Então, esse foi o viés da interpretação da lei posta que regula o teletrabalho. E aí, quando a gente pensa nessa negociação individual, a gente sempre volta para uma questão que aqui no Trabalhador em Foco a gente sempre fala, né? É um fiapo de macarrão sozinho se quebra com muita facilidade. O pacote de macarrão inteiro junto, né? Eu sempre faço essa analogia, ele não se quebra com facilidade. Porque se você está lá negociando com o seu patrão cara a cara, é tão fácil ele dizer: não, eu não vou te pagar hora extra. E você precisa do seu emprego, precisa trabalhar, tem contas a pagar, porque na verdade a gente respira fundo e já está pagando uma conta, porque é a água, a luz, o aluguel, a comida, se tem filho, ah, nossa, não, mas estuda na escola pública, tá, a merenda tá boa agora com esse monte de o não reajuste, então você tem que complementar, e aí vai, o uniforme não é dado pela escola municipal, né? O caderno também não é dado, ou é dado um caderno, mas que não dá conta. Então, assim, o trabalhador ele tem um custo muito alto. A gente está com o salário mínimo defasado, diz aí o Diese que o salário mínimo deveria ser na casa dos R$ 6.000, e a gente tem um salário mínimo de 1.212, com o presidente já avisando que no ano que vem vai talvez só colocar a inflação e a gente não tem ganho real. Então, nesse contexto todo, a gente olha para essa coisa e consegue entender que, assim, criou-se uma lei para que o trabalhador não possa negociar coletivamente, e a gente sabe que é o coletivo que consegue imputar mais força, porque o patrão não vai demitir todos os funcionários da sua empresa num único dia, porque eles disseram que precisam de hora extra. Mas demitir um ou dois ali, ele demite ali e contrata ali. Não é disso que a gente está falando, Zilmara, de um jeito muito prático e tangível, Tá? assim, é isso. É exatamente isso. Quando você divide, você enfraquece. Eu acho que a forma como você expressa no efeito figurado o macarrão, ela é Adoro macarrão. perfeita. Ela é perfeita, eu também. E olha só, o que é mais interessante é que a classe trabalhadora, ela além de não se separar, não se dividir, ela tem que entender que há uma hipossuficiência. O que é hipossuficiência, Carla? Eu sou mais frágil diante das necessidades que eu tenho para que eu sobreviva. Tem. Então, quando eu estou numa situação de vulnerabilidade, porque eu preciso do emprego para poder me manter e manter minha família, eu vou aceitar as condições que o empregador me colocar. Olha, você tem que trabalhar 12 horas direto e tal. Eu termino me submetendo a condições que não são saudáveis, mas a título de quê? A título de sobrevida. Sendo que a gente não pode trabalhar para viver, a gente tem que viver para trabalhar, a gente tem que trabalhar para viver. Essa lógica do trabalho para viver, do viver para o trabalho, é que cada vez mais que eu me divido, eu estou permitindo, abrindo margem para uma contratação individual, onde eu, que estou fragilizado, vou negociar com o meu empregador e ele tem muito mais condições de impor regras que são nocivas à minha saúde. Quando eu estou num bloco,
Eu sei que o empregador precisa desse bloco para trabalhar, porque se eu não tiver o início de uma atividade, o fim de uma atividade harmonizados, a produção daquele trabalho não vai ser de forma eficaz apresentada para um mercado. Então, dessa forma, é importante que, embora essa legislação preveja e incentive uma negociação individual, antes de mais nada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que procurar o meu sindicato. Eu tenho que procurar me fortalecer. Como é que eu me fortaleço e eu não viro um macarrão sozinho? Eu vou lá no sindicato e digo: olha, estão querendo adotar o trabalho híbrido lá no meu trabalho. E olha que esse trabalho de teletrabalho, ele diz que pode ser um teletrabalho que, mesmo de maneira habitual, eu tenho que ir para a empresa. Ou seja, ele consegue transformar um trabalho que deveria ser fora das dependências do local de trabalho, do empregador, para um local externo, que pode ser sua residência, que pode ser uma outra modalidade, para dizer o seguinte: mesmo que você esteja trabalhando dentro das dependências da empresa de maneira habitual, habitual pode ser diária, gente, Uhum. você não estará mais sujeito a uma jornada de trabalho. Olha o quanto isso é grave. Então, você, trabalhador, sabendo disso, ao ser tratado qualquer tipo de negociação que impacte nessa mudança de modalidade de forma de trabalho, seja trabalho por produção, seja trabalho por tarefa, seja teletrabalho, seja trabalho remoto, esses nomes todos que eu estou falando aqui precisam de proteção. O que é que eu faço? Eu me dirijo ao meu sindicato, dou uma ligadinha e digo: olha, a empresa X está chamando a gente para que a gente adote essa modalidade. Como é que a gente deve fazer? O sindicato vai chegar junto desses trabalhadores e vai dizer: olha, patrão, aqui tem sindicato para defender, o senhor não vai tratar de um a um, não. Vamos estudar qual é a sua força de trabalho que o senhor precisa. O senhor está precisando de uma força de trabalho de 100 homens. O senhor quer trabalhar com 50 e quer dizer que é todo mundo teletrabalho? Negativo. Nós vamos ter que compor uma equipe de 100, porque aí 100, sim, a gente faz turno de revezamento e a gente resguarda a saúde desses trabalhadores. Então, esse é mais um papel do sindicato na sua vida. E quando vem uma legislação nova que impacta diretamente na sua vida, no seu labor, no seu trabalho, não tenha dúvida. Por qualquer tipo de provocação que você receba, avise ao sindicato. O sindicato faz com que a gente deixe de ser um macarrão e passe a ser um pacote. Um pacote de macarrão é muito mais difícil. Eu adorei. Agora eu vou te plagiar, tá? Faça Vou te isso plagiar, vou te plagiar. mesmo. Zilmar, eu queria de verdade te agradecer pelo bate-papo, com certeza foi extremamente elucidativo para todo mundo. A gente entendeu que, mais uma vez, o cidadão trabalhador está sendo, de forma cruel, atingido por uma lei pensada para poucos, porque a gente está falando do patrão, a gente está falando do empresário. É claro que eu sempre gosto de ressaltar que não existe trabalho se também não existirem empresários. Existe isso, é necessário que eles existam, porque a gente está lá a trabalhar. Mas se a gente for deixar um passo de cada vez, a gente volta para a escravidão, sem nem perceber. E é por isso que a gente tem que estar aqui sempre discutindo quando as coisas são percebidas e criadas para agravar a vida, para piorar a vida do trabalhador. Então, eu queria te agradecer de verdade. Fique certa que eu vou entrar em contato em breve para a gente falar sobre mais coisas. A gente está aí num momento crucial, a eleição está chegando, e eu acho que todo mundo precisa, nesse momento, se colocar enquanto trabalhador e pensar em quem quer fazer pelo trabalhador e não tirar o que demorou tanto tempo para a gente conseguir. Obrigada de verdade pelo bate-papo. Muito obrigada, eu que agradeço. E o foco sempre tem que ser o trabalhador.
Obrigada, Carla. Obrigada, um beijo grande. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa aqui na grade da TV Petrópolis. Até lá. Tchau, tchau.